Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Mas antes, boa noite a todos vocês. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós nessa noite de quarta-feira. Vamos ler na continuação da exposição de 1 Tessalonicenses. Nós estamos aí no capítulo 4. E aqui o apóstolo Paulo faz uma pequena introdução, porque ele vai mudar de assunto, tá bom? Vamos ler o texto da palavra do Senhor que diz assim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura. Na próxima vez a gente vai tratar de um tema bastante interessante, como toda a porção das Escrituras. Mas aqui o apóstolo Paulo está justamente preocupado com um tema que foi colocado essa noite. O tema é: continue progredindo cada vez mais. Por quê? A vida cristã é uma jornada de constante crescimento e transformação. Não somos chamados apenas para sermos salvos, mas para vivermos de uma maneira que honre e agrade a Deus em todas as áreas da nossa vida. A igreja de Tessalônica, embora jovem na fé, era um exemplo de fervor e dedicação. Olha só, no entanto, o apóstolo Paulo os encoraja a não se acomodarem. Olha só, não, tá bom, beleza. Já que ele se alegra tanto pela forma como aquela igreja onde Timóteo trouxe boas notícias. Mas aqui, o apóstolo Paulo os encoraja a não se acomodarem. Ele os chama para um próximo nível de santidade e compromisso. E aqui, no versículo 1 e 2, encontramos um apelo para se viver de uma forma que seja agradável ao nosso Pai Celestial. Esse trecho não é apenas uma sugestão, é uma instrução apostólica baseada na autoridade do próprio Senhor Jesus para progredirmos cada vez mais na fé. Então, queridos, olha só, o tema da noite: continue progredindo cada vez mais, que é justamente pensando uma parte do versículo número 1 que nós lemos. Aqui nós vamos ver o apelo urgente para o crescimento contínuo, esse progresso espiritual. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai usar, Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Ou seja, quanto ao mais, ele vai caminhar para o final da sua carta. Tem 2 capítulos. Mas aqui ele está querendo colocar algumas exortações práticas, relacionadas a algumas informações que Timóteo trouxe para o apóstolo Paulo. E aí Paulo ele reage a isso, escrevendo essa carta. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa esse termo: rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Ou seja, ele deseja fazer essa súplica amorosa, para que esses cristãos prestem muito atenção. E aqui ele usa esse termo, exortação, esse termo de rogar e exortar. Ou seja, motivar eles a uma ação, a um encorajamento que leve a uma ação para continuar nessa jornada de uma vida cristã autêntica. E ele usa aqui, pelo menos os 2 versículos,
a questão do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque na autoridade que ele está escrevendo não é dele mesmo, muito menos do colegiado de apóstolos em Jerusalém. Procede sim do Senhor Jesus. Essa é a esfera de autoridade que o apóstolo Paulo usa. E ele motiva eles a continuar nessa urgência de progredir na fé cristã. Não é a ideia aqui de manipulação emocional, mas é um amor genuíno do apóstolo que busca o melhor possível para aqueles irmãos lá de Tessalônica. Então veja, o apelo urgente, rogamos, né? Exortamos vocês a continuarem progredindo na fé. Então um apelo urgente para o crescimento espiritual. No verso número 1, que a gente leu, finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, né? Ou seja, eles receberam uma herança apostólica. Aquilo que está no capítulo 2 de Atos, né? Que a igreja primitiva perseverava na doutrina de quem? Dos apóstolos. E a igreja de Tessalônica também recebeu uma herança, uma instrução, mandamentos doutrinários da parte dos apóstolos, mas a sua fonte procedia do Senhor. E o apóstolo Paulo vai mostrar como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Veja, Paulo reconhece que eles não ficaram estagnados na caminhada cristã. Pelo contrário, eles estão fazendo. Mas o apóstolo Paulo vai colocar aqui: continueis progredindo cada vez mais. O verbo progredir aqui significa transbordar, abundar, ter em excesso. Paulo não está pedindo que eles apenas mantenham o nível, tá, de uma maturidade cristã sadia, mas que eles podem avançar muito mais. Ou seja, eles podem superar, né, uma vida que reflete com toda a autenticidade o que é viver para a glória do Senhor. Inclusive ele vai usar a expressão mais e mais, reforçando essa ideia de intensidade crescente. A vida cristã não é um platô, no caso, né, um topo onde nós nos acomodamos. É uma escalada constante. Ou seja, cada vez mais o Deus que nós servimos, ele é inesgotável em conhecimento, em sabedoria. E esse Deus que nós servimos, ele compartilha com a gente. E cada vez mais, através das Escrituras, ele deseja o quê? Que nós venhamos conhecer, fazer uma imersão nessas verdades maravilhosas que ele tem nos deixado. Por isso que vem essa exortação e esse apelo do apóstolo Paulo, para que eles continuem, o quê? Progredindo cada vez mais. Então, Paulo os elogia, assim como já estáis fazendo, mas imediatamente os desafia a não se contentarem com isso. O perigo para qualquer cristão, seja de Tessalônica nos dias atuais, é a estagnação espiritual após a conversão inicial. Paulo combate essa ideia, mostrando que a salvação é um ponto de partida, não a linha de chegada da santificação. Ou seja, Deus deu um start inicial. Ele nos regenerou, transformando o nosso coração de pedra em carne, transformando a nossa mente, sendo renovado através da presença do Espírito Santo e da sua palavra. Então veja, é uma busca constante em ser mais e mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, se você quiser abrir Filipenses 3:13, olha o que ele vai dizer ali, em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, com certeza, quando o apóstolo Paulo olha para trás, há tanto talvez orgulho que poderia cultivar sua atenção, né? Quantas coisas ele já tinha feito, quantas virtudes ele já tinha implementado em sua própria caminhada, mas ele não se orgulha disso. Veja, ele deixa para trás também os erros, as atrocidades que foram cometidas. Mas por quê? Porque ele almeja um alvo. Olha o que ele vai dizer.
lá, das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, existem muitas distrações, mas nós precisamos sempre ajustar o nosso foco em quem? Em Cristo Jesus. E nós percebemos na história do apóstolo Paulo, que ele foi um homem extremamente bem sucedido. Por quê? Porque ele alinhava isso todos os dias, buscando, né, progredir mais e mais para o louvor e glória do Senhor. Então, meus irmãos, tem algumas implicações, né? A necessidade da gente fugir da síndrome do mínimo. Não pergunte qual o mínimo que preciso fazer para ser cristão. Às vezes a gente não comunica isso, mas lá no subconsciente está ali. Né? Qual o mínimo que eu posso fazer para ser um cristão? Frequentar o culto no domingo, marcar pontos talvez em um ou outro ministério. Não, vai além disso. Pergunte, como posso transbordar em meu amor e obediência a Deus hoje? E você vai ver que esse Deus, ele costuma surpreender, mostrar caminhos, alternativas, para quê? Para que o nosso cristianismo seja mais saudável, tendo ele como o nosso alvo. Então, veja, estabeleça metas de crescimento. Escolha uma área para progredir nessa semana. Pode ser na paciência com seus pais ou com os filhos, na pureza dos seus pensamentos, no tempo de oração, na leitura de um livro da Bíblia. Monitore esse progresso, entende? A gente tem que planejar diariamente a nossa agenda para que isso aconteça, para que esse crescimento contínuo, esse progresso espiritual seja notado por nós e muitas vezes para os nossos semelhantes, entendem? Então olha só, esse chamado para progredir não é um movimento sem direção. Paulo deixa claro que existe um alvo específico para todo esse esforço. Mas qual é o objetivo final dessa jornada de crescimento? E aí nós vamos ver, né? Ou seja, qual é o objetivo? Qual é o apelo, né? O alvo do apelo do apóstolo Paulo? Nós vamos ver que é agradar a Deus. Olha só o que ele vai dizer ali. De que modo convém andar e agradar a Deus. Lá no versículo número 1. Né? Volta lá para o versículo número 1. Quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Né? Ou seja, esse sempre vai ser o alvo. A nossa caminhada tem que ser de tal forma que a gente venha agradar a quem? Ao Senhor. Não agradar a si mesmo, não agradar o seu cônjuge, não agradar o seu chefe ou o seu funcionário. O alvo da vida cristã é a gente andar para agradar ao Senhor. E andar aqui é uma metáfora comum para comportamento diário. O estilo de vida que a gente adota não se refere a atos isolados de religiosidade, mas à conduta geral da vida, todos os dias. Então agradar a Deus é o objetivo final desse andar que agrada ao Senhor. A motivação do cristão não é primariamente agradar a si mesmo, aos amigos, à cultura ao nosso lado, mas sim ao Senhor. A pergunta que guia as decisões, então, deveria ser: não o que eu quero, mas deveria ser o que agrada ao Senhor. Né? O que de fato agrada ao Senhor. Então, o que agrada a Deus não é um mistério. Paulo irá trabalhar isso nos versículos seguintes. A gente vai conversar no próximo encontro. Questão de santidade sexual, pureza sexual, a partir do versículo 3. Amor fraternal, do versículo 9. Ou seja, agradar a Deus não é um mistério. Né? Tem muitos textos e versículos da palavra de Deus que nos mostra como podemos agradar ao Senhor. Como no versículo 11 e 12, ele vai mostrar a vida de um trabalho e honestidade. Então, agradar a Deus é algo extremamente prático e visível, né? Onde Deus deixou isso de uma forma muito clara. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1, versículo 10, ele vai dizer assim, o seguinte:
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, esse tipo de exortação prática vai acontecer em vários momentos. Essas orientações bíblicas que a gente percebe nas Escrituras. Então, olha só, a importância, né, da gente tomar decisões, seja sobre um relacionamento, uma festa, uma postagem na rede social, ou a forma como você trata um colega. Faça a pergunta: isso de fato agrada a Deus? Deixe essa pergunta guiar suas escolhas. Alguns bons anos atrás, houve um movimento internacional que ficou muito famoso. Eu lembro da minha adolescência, que era assim: nos seus passos, o que faria Jesus? Né? As suas decisões, as suas escolhas, a sua caminhada, o que Jesus faria em seu lugar? Qual decisão ele ia tomar? Uma mente encharcada com a mente de Cristo, cheia do Espírito Santo, vai levantar perguntas pertinentes. Essa escolha agrada? Essa decisão me aproxima do Senhor ou me afasta gradativamente do meu Salvador? São escolhas. E por isso que o apóstolo Paulo mostra que o alvo do seu apelo é sempre esse: agradar quem? Ao Senhor. Precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa tendência é tentar agradar pessoas, né, colegas, né, é ser aceito às vezes pela multidão, e aí nós vamos negociando. E a palavra de Deus nos orienta: não, você precisa viver para a audiência de uma única pessoa, chamar a atenção de uma única pessoa. Essa pessoa é o nosso Deus. Como é importante a gente ter o Senhor como, né, como a pessoa mais interessada dentro da nossa caminhada, de poder agradar a Ele dia após dia. Então, olha só, dentro disso, a gente precisa transformar o comum em um culto. Porque muitas vezes a gente tem a noção de que culto só acontece aqui dentro. Quando queremos agradar a Deus, percebemos que o culto acontece dentro do templo, fora do templo, nos nossos relacionamentos, em nossas conversas, a forma como a gente interage nas redes sociais. A nossa vida é um culto. Quando a igreja se reúne aqui é um culto. Quando a igreja se reúne numa assembleia ordinária, extraordinária, é um culto ao Senhor. Por quê? Porque nós vivemos para agradar quem? A Deus. Esse é o alvo. E o apóstolo Paulo orientando aquela igreja recém-implantada, deles não esquecerem desse alvo, de agradar ao Senhor. Então veja, estudar para uma prova com honestidade. Quando a gente transforma o comum em culto, a gente estuda com honestidade, a gente honra os pais, mesmo quando é difícil, né? A gente trabalha com excelência. São formas concretas de andar e agradar a Deus no dia a dia de um cristão. Então, irmãos, sabemos que devemos progredir com o alvo de agradar a Deus. Mas como podemos ter certeza do que lhe agrada? Nossas ideias e opiniões são suficientes? Paulo responde isso estabelecendo a base imutável para nosso estilo de vida. Aí ele vai dizer isso. Qual é a base de um progresso espiritual? Ele vai mostrar. A base pela qual a nossa vida orienta vai ser justamente os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai mostrar no verso número 2. Olha só. Capítulo 1, verso 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Percebe? Essa é a base do progresso espiritual. Não são as minhas opiniões, tá? Opiniões não são suficientes, nossas ideias, ideologias humanistas, não. A base que norteia a vida cristã que agrada ao Senhor é justamente as Escrituras. A própria palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo vai colocar justamente isso, né? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos. Da parte de quem? Ele repete, da parte do Senhor Jesus. Ou seja, a autoridade vem do Senhor Jesus Cristo. E a palavra instruções aqui não significa sugestões ou dicas.
Ele não deu dicas, sugestões, olha, opções, de repente, né, se você se interessar, vocês podem adotar isso na vida de vocês. Não, é um termo forte, a palavra aqui, instruções, com conotação militar, que significa ordens, mandamentos, preceitos, leis, pelas quais Deus nos deixou, para que a gente pudesse, né, e se inteirar cada vez mais dessas verdades na nossa vida. Alguns anos atrás, eu li um livro, quando eu trabalhava mais, eu, Ana Cláudia, minha esposa, com juventude, do Josh McDowell, onde o título do livro é Certo ou Errado, tá? E ele mostra justamente um estudo onde há uma preocupação que cada vez mais a juventude não consegue discernir o que é certo e o que é errado. E esse livro vai mostrar algumas coisas muito interessantes, meus irmãos. Vale bem a leitura. Você que tem junior em casa, você tem adolescente, né? Vale a pena muito a leitura desse livro. Porque ele vai trabalhar nos seus capítulos a questão da importância de a gente entender os preceitos do Senhor. O que são preceitos? São mandamentos. Vai mostrar a importância subjacente a esses mandamentos. Você tem o quê? Os princípios que levam uma pessoa. Vou pedir para o Eber, por favor, colocar a primeira imagem, tá? Olha só, sobre essa questão importante que o Senhor nos deixou, tá? Os preceitos das Escrituras ou mandamentos não só destinam a dizer faça isto e não faça aquilo. Os preceitos permitem ultrapassar tais conceitos e chegar a um princípio universal aplicável a todos. E finalmente ao Deus que se expressa mediante o quê? Os seus mandamentos. Tá? Preceitos aqui é mandamento, é lei, são ordens do Senhor. Então os princípios ajudam a explicar o porquê por trás de uma ordem. Percebe? Então a gente olha assim, a palavra de Deus está cheia de preceitos para o nosso bem. Os princípios são as razões por trás dos preceitos. Então tem razões, tá? Tem os porquês. Esses princípios vão mostrar os porquês desses mandamentos do Senhor, que na verdade nos leva a se aproximar mais da pessoa de Deus. Exemplo, o mandamento de um pai que orienta o seu filho. Ele deixa na escola e fala assim, olha, só que papai não vai buscar você na escola. Vocês vão ter que voltar a pé. Só que para voltar a pé, vocês vão ter que atravessar uma rua. E aí o pai dá um mandamento, olha, antes de atravessar a rua, olha para os dois lados. Antes de atravessar. Você já deve ter ouvido muito isso dos seus pais, né? Certo? Esse é um mandamento, é uma ordem. Mas, veja, qual é o princípio de uma ordem dada por um pai ao seu filho? Olha, antes de você atravessar a rua, olhe dos dois lados. Qual é o princípio por trás ali? Qual é o princípio? O princípio qual é? A segurança da criança. Esse é um princípio. O pai dá uma ordem, vai atravessar, olha dos dois lados, depois não vem carro, você atravessa. Esse é um mandamento, é uma lei, mas existe um princípio maior. Qual é o princípio? A segurança da criança. E veja, se essa criança que retorna sozinha vai atravessar a rua, o objetivo desse preceito e desse princípio é levar a criança de volta a quem? Ao braço do papai, aos braços da mamãe. E da mesma forma nós vamos ver nas Escrituras. Os preceitos, os mandamentos do Senhor têm princípio. E quando nós obedecemos esses princípios, nos leva a desfrutar de um relacionamento mais saudável com o nosso Deus. Coloca a segunda imagem, Heber, por favor. Olha só. Quando nos movemos do preceito para o princípio, isso leva a própria pessoa de Deus. Exemplo, o respeito à vida é o princípio por trás de qual mandamento? O respeito à vida é o princípio por trás de qual mandamento, de qual preceito? Dos 10 mandamentos, não matarás. Não matarás. E aí nós vamos ver por quê? Porque isso não se alinha com o caráter de Deus. Deus é o Criador, o preservador da vida, o fonte de toda a vida.
Então, saber o que cremos sobre os mandamentos de Deus, sobre os preceitos de Deus, e não conhecer a pessoa de quem os mandamentos procedem, é inútil. Frequentemente enfatizamos a lei de Deus e não percebemos as suas implicações, o que ela nos ensina sobre o caráter de Deus. O propósito final de Deus em cada mandamento é levar as pessoas ao conhecimento dele mesmo. A lei de Deus não é um fim em si mesmo e mesma. Alguns dos seus mandamentos eram ilustrativos no Antigo e Novo Testamento, outros eram práticos, mas todos eram e são uma expressão do seu caráter. E Davi entendeu isso quando ele compôs aquele belo cântico do Salmo 19. Abra lá o Salmo 19. Paulo está dizendo que ele deu essas instruções para os Tessalonicenses. Na sua Bíblia talvez está traduzido como mandamento. Mas veja, Davi entendeu isso. O rei Davi reconheceu essa verdade em Salmo 19, versos 7 a 9. Ele vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente o que? Justos. Você observou as palavras que Davi usou para descrever a lei de Deus? Olha só as qualidades. Veja, ele descreve a lei de Deus de forma, ele vai dizer, ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida, ela é justa. Por que a lei possui essas qualidades mencionadas pelo Davi? Por serem qualidades que pertencem a quem? A um legislador, a Deus nosso Pai. Veja bem, em última análise, a verdade não reside nos mandamentos. Ela reside em Deus, que é verdadeiro, perfeito, santo e eterno. É justamente no Deus que nós servimos. Então nós vamos ver vários preceitos. Heber, pode colocar a próxima imagem? Que nem o mandamento do Senhor, que a gente percebe. Olha só o preceito, o seu mandamento, né? Deixar a mentira, não furtar ou enganar. Você vai ver lá em Efésios, tá? Então qual o princípio por trás desse preceito, desse mandamento? É a honestidade. Uma vida de honestidade nos torna pessoas mais leves. A gente consegue dormir com a consciência tranquila. Por quê? Porque reflete o caráter de Deus. Deus, ele é o que? Verdadeiro. Nele não há nenhum tipo de distorção, não há nenhum tipo de negociata, não. Ele é verdadeiro. E quando nós resolvemos seguir esses preceitos, entendendo esses princípios mais íntimos do Senhor, nós vamos desenvolvendo essa intimidade. Veja, qual é a proteção de Deus aqui para nossas vidas? Veja, Ele quer nos proteger do quê? Da culpa. Percebe? Se a gente viver uma vida de mentira, de furtar, lembra? Paulo vai dizer assim, aquele que furte não furte mais, aquele que minta, por favor, não se alinha. Então veja, o que Deus quer proteger? Da culpa, da vergonha, de um ciclo de engano. Ok? A pessoa começa a criar um ciclo, um estilo de vida enganosa. E aí, proteção de relacionamentos arruinados. Você não consegue conviver muito tempo com uma pessoa mentirosa, com uma pessoa que furta, e assim por diante. Então veja, quando nós praticamos esse mandamento do Senhor, o que Ele provê para nós? Consciência limpa. Como é bom ter uma consciência limpa. E poder se relacionar com o semelhante, sabe? Tendo um coração leve. Que mais? O que Ele provê? Um sentimento de realização. Quando de repente você poderia pegar um troco a mais, mas a sua consciência fala, não faz isso. Isso não lhe pertence, e você devolve, e você sente um bem-estar. Por quê? Porque se você ficasse com aquilo, alguém ia sair no prejuízo. E acima de tudo, o que Ele provê quando
quando a gente obedece esses preceitos, uma boa reputação, um bom nome. Ah, como é importante um bom nome. Um bom nome, ele provê isso. Você quer ver mais alguns exemplos? Por favor, Heber, por favor, olha só. Olha o preceito aqui. Fugir da impureza, da imoralidade sexual. Qual o princípio aqui desse preceito? O padrão de Deus para o sexo, no caso, está baseado no amor, na pureza e na fidelidade. Por quê? Porque Deus é amor, Ele é puro, Ele é fiel, tem a ver com o caráter do nosso Deus. Então quando nós olhamos para os mandamentos, as instruções, precisamos entender que é para o nosso bem. E aí, dentro dessa fugida da impureza, o que o Senhor quer nos proteger? Da desilusão, da culpa, né? Da culpa, por exemplo, de uma gravidez indesejada. Quem não obedece esse mandamento, não vive esse princípio, pode cair numa situação de doenças sexualmente transmissíveis, angústia emocional. E Deus que nos conhece, Ele quer preservar. Porque o que Ele quer prover? Recompensa espiritual. Ah, vale a pena esperar. A verdadeira intimidade Ele provê. A confiança, né, entre, especialmente o cônjuge. Porque esse princípio aqui, o padrão de Deus para o sexo, está baseado no amor, na pureza, na fidelidade. Isso aí só vai encontrar no contexto do casamento. Tem que ser no contexto apenas do casamento, porque isso reflete o caráter do nosso Deus. Olha um outro exemplo, Heber, por favor. Olha só. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. O preceito, o mandamento do Senhor. Qual o princípio aqui? Justiça. Você não gosta de ser injustiçado. Esse é o princípio, você não gosta. E Jesus, Ele mexe na ferida. Então como é que você gostaria nessa situação de ser tratado? Faça o mesmo. Por quê? Porque o nosso Deus é justo. Ele é maravilhosamente justo. E com isso, né, Ele quer nos proteger de vingança, excessos, ofensa. Quando não tratamos as pessoas com justiça, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, como Tiago vai mostrar ali. Então, como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. É um mandamento do Senhor. O que isso provê? Paz de espírito, consciência limpa, relacionamentos saudáveis. Quando a gente vive uma vida de justiça pautada na palavra do Senhor. E por último, Heber, por favor, olha só, um outro preceito aqui. Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Qual o princípio aqui? Amor genuíno, amor que se doa, amor que se entrega. Veja, tem a ver com Deus. A Bíblia vai dizer inúmeras vezes que Deus é o quê? É amor. É amor. Quando nós praticamos aquilo que Deus nos orienta, inclusive de amar os nossos inimigos, a gente vai se aproximando mais e desfrutando, o desfrute na presença desse Senhor. Então, qual é a proteção aqui que Deus deseja nos dar? Quando a gente pratica isso, né? Ou seja, evitar uma vida de egocentrismo. Se a gente não tem o mesmo amor do Senhor, não tem jeito, a vida não deslancha, né? Nós olhamos apenas para o nosso umbigo, e não é isso que Deus deseja. Outra coisa, conflitos, esterilidade espiritual. Se nós não amarmos pessoas como Deus nos orienta, ame, se importe com elas. Talvez você não tenha acesso a elas por um motivo ou outro, mas o teu joelho tem. Diante do Senhor, ore. Porque se nós não amarmos de tal forma, vai se instalar uma esterilidade espiritual. E o que Deus provê com isso? Bênção espiritual, satisfação, relacionamentos saudáveis e assim por diante. Entende?
A base do progresso espiritual é justamente esses mandamentos do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, mandamentos do Senhor. E quando a gente ouve isso, geralmente o nosso coração se retrai, né? Mais mandamentos, não, né? A lei do Senhor ela é boa. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Então veja, ele vai também mostrar ali, na frase, pela autoridade do Senhor Jesus, né? Paulo não está apresentando seu código de ética pessoal. Ele está transmitindo ordens que emanam diretamente do Rei do Universo. A autoridade não está no apóstolo, mas no Senhor que o enviou. Isso era vital para a jovem igreja de Tessalônica, cercada por uma cultura pagã com seus próprios deuses e padrões morais. Paulo estabelece que a moralidade cristã não é uma filosofia, entre outras, é um comando divino, é um mandamento divino, são instruções divinas do único Senhor verdadeiro. Percebe? Do único Senhor verdadeiro. Então, por isso que é a ordem do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Essa é a tarefa nossa. Veja, não é só ensinar, né? Chegar aí, né? Verbalizar, claro, precisa verbalizar mandamentos, né? As verdades do Senhor, as promessas, as exortações, os encorajamentos das Escrituras, sim, precisamos ensinar isso. Mas o verdadeiro ensinamento é ensinando-os a guardar. Ou seja, isso tudo deve infiltrar a mente, o coração, né? Mudando o comportamento nosso e também daquelas pessoas que estamos ensinando. Para concluir, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 2, nos apresenta um roteiro para a vida cristã autêntica. Não somos chamados para uma fé estática e passiva, mas para uma jornada de progresso intencional. Continuem progredindo cada vez mais. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então o desafio aqui é crescer mais e mais, rejeitando o que é a mediocridade espiritual. Nós precisamos saber rejeitar. Deus, não deixa eu me estagnar, me ajuda nesse desafio de ser mais parecido com o Senhor. A gente viu que o alvo, né, desse crescimento é andar e agradar a Deus, fazendo de sua alegria a nossa maior motivação, a alegria do nosso Salvador. Então a base para isso é os mandamentos do Senhor, nossa única regra de fé e prática. Para o cristão, a mensagem é clara. Sua vida tem um propósito divino. Cada dia é uma oportunidade para avançar, para alinhar suas escolhas com a vontade de Deus e para viver sob a autoridade amorosa de Cristo. Que a sua jornada não seja marcada pela estagnação, mas por um crescimento constante que transborde para a glória de Deus que nos chamou. Amém, meus irmãos? Amém. Esses 2 versículos da palavra do Senhor, que o Senhor nos ajude a progredir mais e mais, ter fome e sede da presença do nosso Deus. Amém.